Olá pessoal, este é o Diecast Channel e neste vídeo eu vou mostrar esse Ford Torino Cobra 1971 feito pela ERTL American Muscle na escala 1:18. Então, se você curte esses carros, não se esqueça de se inscrever no canal, também já deixar o seu like e aproveite também para clicar no sino para as novidades. É isso aí então, vamos dar uma olhada nele. Está fora da caixa, né? A caixa dele, por sinal, está bastante destruída, mas o carro está bem íntegro, inclusive com a pintura muito melhor do que um outro Torino que eu já mostrei anteriormente, que era aquele preto. Esse modelo é o Cobra, que é uma versão de maior desempenho, feito nessa escala 1:18 pela RTL, e tem uma qualidade boa, né? Mesmo sendo daqueles modelos mais simples. Lembrando que o Torino foi um carro de alto desempenho no final dos anos 60, começo dos anos 70. Depois ele perdeu um pouco de potência por conta da legislação americana e até mesmo por causa da crise do petróleo. Esse carro tem umas linhas bastante bonitas, bem atraentes. Ele lembra um pouco o Maverick, como se fosse um Maverick esticado, né? Inclusive estas linhas aqui das janelas, do teto, lembram muito as linhas daquele Falcon australiano, que é um carro que ficou bastante famoso e bastante cultuado por conta da série Mad Max, que era aquele Interceptor que tinha um blower aqui no capô. Esse carro tem umas linhas bastante bonitas, elegantes, né? Os vincos da carroceria bem pronunciados aqui. O alinhamento da porta dele é muito bom, a pintura desse carro está com uma qualidade boa. Tem aqui um decalque do Cobra, que é feito com uma espécie de decalque ou pintura aqui atrás, está muito bem feita, bem parecida com o original mesmo, numa proporção boa. Os olhos de gato aqui que são pintados e estampados na carroceria, então não são simplesmente pintura, mas são estampas mesmo no metal. E as molduras cromadas aqui nas aberturas dos paralamas, que foram feitas com pintura, né? Então a RTL faz muito disso, de estampar no metal as peças e usar a pintura no lugar de simplesmente usar a pintura, ou mesmo no caso de marcas mais caras, até mesmo da RTL Authentics, de usar apliques avulsos. Aqui a moldura em volta da janela também é pintada numa cor prata, que ficou muito boa, e o cromado aqui na janela é uma pintura cromada mesmo, na verdade é uma cromeação que tem aqui nesse pedaço do plástico. Ficou muito bom. Bem, consultando aqui a literatura a respeito, o catálogo da Ford, de 1903 a 1990, tem algumas informações sobre o Ford Torino Cobra 1971. Aqui então na página 226, tem os Fords de 1971, uma foto do Torino Cobra, que é exatamente o mesmo modelo que eu estou mostrando, só que esse caso aqui está com rodas e calotas, aqui ele está com aquela roda estilo Magnum, mas o que muda é basicamente isso, que o resto do carro é igual. O Torino Cobra se caracteriza por ser praticamente um Torino Brown com um desempenho melhorado. Então ele tem o acabamento do Ford Torino Brown, que é o mais luxuoso, só que com aquele motor 351 Cleveland de 285 HP. Então, aqui a foto dele, dá para a gente comparar com o modelo que eu estou mostrando. Bom, outro livro a que eu me refiro aqui é esse Muscle Cars. Também costuma ter informações bastante interessantes sobre esses carros que eu mostro aqui no canal. E aqui nós temos informação sobre um Torino Cobra 1971. Aqui na página 160, esse Torino Cobra 1970, basicamente a única diferença que ele tem daquele é a grade, alguns pequenos detalhes. De 70 para 71 ele permaneceu inalterado. Interior aqui a gente pode ver, as rodas são as mesmas rodas que tem naquele, né, aquelas Magnum. A traseira dele que tem um acabamento em preto fosco na traseira toda, e nesse aqui só nos dois rebaixos ali da tampa traseira. Mas a persiana traseira é a mesma. E aqui nesse caso, esse carro está equipado com um motor 429 de 370 HP. A frente desse carro tem linhas bem pronunciadas, né? Aqui o paralama com o para-choque formam uma aresta aqui bem bicuda mesmo. São linhas bem fluidas, bem esportivas.
E aqui no capô, aquelas duas travas, a exemplo do que acontece com o Mustang, que são duas travas giratórias, são dois botões na verdade, em vez de ser com clips como acontecia, por exemplo, nos Mopars. A saia dianteira aqui com as setas integradas, né? São peças pintadas aqui do para-choque, que acabaram ficando muito boas. E aqui o logotipo Ford Torino. Torino aqui feito em letra cursiva aqui na frente, a exemplo do que aconteceu nos Ford Torino dos anos anteriores. Essas faixas esportivas aqui, feitas em preto, com esse scoop aqui da alimentação da captação de ar do motor, com esse amarelo acabaram ficando muito boas, ficaram bem atraentes. E essa grade, que tem uma malha quadriculada, ela não é exatamente uma grade, né? Só a malha, mas está realmente muito bem feito. O para-choque está muito bom, não tem rebarba, não tem nada. O conjunto óptico aqui está com um bom realismo também. Então a qualidade dessa miniatura está bem interessante. A placa também aqui está muito boa. Então o carro está realmente bem legal, com bom acabamento. Aqui a moldura do para-brisa, que é estampada e pintada, mas com uma boa qualidade. Isso não chega a desmerecer em nada o modelo. Abrindo aqui o capô desse carro, a gente consegue ver aquelas duas dobradiças mais simples da RTL, aquela linha mais antiga dos RTL mesmo. Mesmo assim, eles fizeram o trinco do capô, o capô reproduzido com muito boa qualidade. Esse scoop aqui em cima do filtro de ar ficou também muito bom, muito bem acabado, bem ajustado. E tem alguns detalhes aqui dentro do motor. A RTL, por mais simples que os modelos fossem, ela sempre primou por fazer motores separados da carroceria, ou seja, o motor era uma peça, o motor com câmbio formava uma peça, e não simplesmente era um pedaço de plástico simulando um cofre do motor com o motor e os seus componentes, né? Então os componentes, cada um é uma peça diferente, algumas coisas são estampadas aqui no cofre do motor, outras peças são peças à parte. Bom, aqui está o motor 351, o Cleveland. Nesse caso ele está com o motor feito em azul, com as tampas de válvula não necessariamente cromadas, mas feitas em prata, e a tampinha do óleo aqui no canto, feita em preto. Então, isso é um detalhe bacana da RTL, que é de fazer peças separadas, pinturas separadas, então ela dá um mínimo detalhamento nas coisas, nos componentes, coisas que outras marcas às vezes não fazem. Aqui embaixo dá para ver um pedacinho da bateria, né, o painel frontal aqui, que é moldado no metal, com uma outra peça que se encaixa aqui embaixo, né? Então ela tem uma junção aqui, e a parte onde fica o trinco do capô. Aqui uns selos de fábrica, tanto aqui com relação à advertência para tomar cuidado com a ventoinha, quanto aqui no filtro de ar, o cilindro mestre do servo-freio. O cofre do motor no geral está bem feito, com uma parte interna em preto, como acontecia em muitos carros. E nós temos também alguns cabos aqui, mas não temos os cabos do distribuidor como existem nos RTL mais novos ou mesmo nas marcas mais sofisticadas. Então é um nível de detalhamento bom para uma qualidade simples, né? É um simples, vamos dizer assim, que é um simples bem feito. Aqui as palhetas, né, os limpadores aqui, as tomadas de ar, poderiam receber uma pintura para melhorar um pouquinho o detalhamento. Isso é algo que dá para fazer sem grandes problemas e que ajuda a enriquecer o detalhamento do carro. Abrindo aqui a porta do motorista, a gente consegue ver o interior do carro, né? O interior do carro é todo em preto, então algumas coisas a gente não vai conseguir ver com tanta clareza, até mesmo pelo acabamento da RTL, que é mais simples. Mas a gente consegue ver ali o volante de 3 raios, ele lembra um pouco o volante dos Pontiacs. O painel dele com a escala horizontal, exemplo do que acontecia nos Dodge Dart e Galaxies, também no Fairlane, e muitos outros carros americanos. E os botões ali, alguns detalhes do painel que são feitos em prateado. O câmbio é um câmbio mecânico, tem a alavanca ali atrás do volante, não dá para ver muito bem desse lado, mas a gente vai poder ver do outro. Os pedais ali dentro, acelerador, freio e embreagem, que ficam um pouco escondidos ali no interior preto, mas que a gente consegue ver. Esse interior aqui ele tem um carpete, que é um plástico texturizado, na verdade não chega a ter um carpete de tecido como acontece nos outros modelos mais caros. A forração do teto aqui foi feita em preto, na verdade eles fizeram aquela estampa no próprio acrílico dos vidros e pintaram de preto ali, né? Então tem os paraçóis, mas não tem a luz de cortesia lá em cima. O interior do carro está relativamente bem feito, um simples bem feito.
Ali dá para ver o painel da porta, os assentos, os tapetes de borracha que foram feitos no chão, banco traseiro, na verdade não são tapetes de borracha, mas são estampas no plástico com texturas diferentes. E a RTL faz muito disso nos modelos mais simples. Então, no geral, um acabamento bom, aceitável dentro desse padrão. É lógico que esse acabamento não seria aceitável numa série do tipo da Authentics, mas para essa linha mais simples está bem de acordo. Um detalhe que os RTL mais caros escondem é essa bolinha aqui, que na verdade é uma aba de fixação da carroceria à base do carro, né? Isso acontece nos RTL mais simples e também em outros modelos mais simples também. Os modelos mais caros normalmente fazem uma soleira e a Greenlight, que também faz modelos intermediários, esconde isso com pintura. Olhando aqui do outro lado, a gente consegue ver a alavanca de câmbio, né? Que é esse câmbio mecânico, como eu disse antes. Banco aqui que bascula. Ele é fixo, não tem ajuste igual ao dos Highway 61. E o Torino aqui no painel, logotipo aqui. Né? A textura do plástico, que é muito bem feita, simulando o carpete, o tapete de borracha. Então esses são detalhes bem agradáveis desse carro. Então aqui na traseira com a tampa aberta, a gente consegue dar uma olhada aqui no porta-malas. Né? Um detalhe agradável dessa miniatura da RTL é que ela tem um porta-malas que abre. Alguns outros Torinos desses têm um porta-malas fixo, aí depende do padrão da miniatura. Tem um que é um pouco mais caro, um pouco mais caprichado, que acaba tendo todas as partes móveis, e alguns outros com a peça fixa dentro, como acontece num outro modelo que eu já vou mostrar. Aqui dentro nós vemos step, macaco, acabamento do porta-malas que é feito num plástico preto texturizado, mas com uma qualidade muito boa. As dobradiças também têm uma qualidade boa, a tampa do porta-malas tem o desenho bem feito, com as instruções para o macaco aqui, o desenho das lanternas, a própria abertura do porta-malas, o contorno aqui em volta, está realmente muito bem feito. Então, dentro do padrão desse RTL mais simples, a qualidade é muito boa. Olhando um pouco melhor aqui no porta-malas, a parte de dentro, né? O piso dele que é texturizado, em preto, imita bem aquele revestimento anti-corrosão. Essas rodas Magnum com os pneus radiais ficam realmente muito bons. Esses pneus Goodyear ficaram muito bons, combinam muito com o carro e ao mesmo tempo tem um desenho muito bonito. Aliás, essas rodas eu diria que combinam com qualquer muscle car. Bom, olhando aqui por baixo do carro, aquela peça preta que a RTL normalmente faz, né? Uma base preta. É um monobloco, como a gente já pôde ver nos outros modelos do Torino. Tem aqui a suspensão traseira e dianteira, elas são suspensões fixas, não tem molas nem nenhum sistema, assim como o cardan dele é fixo. Mas é tudo bem reproduzido com bons detalhes. O nível de detalhamento é muito bom e as texturas diferentes desse plástico preto mostram bem os diferentes componentes que tem aqui na base do carro, né? O assoalho, as nervuras aqui do assoalho, a própria parte das longarinas dianteiras, o sistema de direção aqui, né? Ele esterça, inclusive. Os detalhes aqui dentro dos paralamas, aqui por baixo do carro, né? Aqui as fixações do carro à base, mesmo tendo os parafusos aparentes, são parafusos pequenos, discretos, pintados em preto também, para não ficar nenhuma coisa tão escandalosa aqui embaixo. O motor aqui na cor certa, com filtro de ar também na cor certa, né? Tá bem destacado. O motor de arranque aqui embaixo, o câmbio. Então tá, os detalhes aqui estão muito bem feitos. Os escapes aqui tem uma pequena rebarba aqui no canto, mas no geral também estão bem feitos. Ou seja, se alguém quiser melhorar ainda um pouco mais a qualidade desse carro, pode pegar, por exemplo, desmontar, passar uma lixa aqui, melhorar um detalhezinho aqui, outro detalhezinho ali, e chega a algo que se aproxima um pouco das marcas mais caras, dos modelos mais caros. Mesmo assim, o nível de qualidade dele é muito bom. Bom, avaliando esse carro de 0 a 10, eu dou para ele um 9,5, ele tem uma qualidade boa dentro do padrão dele, a RTL entrega um bom produto nessa faixa, então dá para avaliá-lo bem com relação a isso. A pintura tem uma qualidade boa, tem pequenas asperezas só, mas no geral está muito boa, né? Considerando inclusive que é uma miniatura antiga, ela está muito bem conservada, inclusive considerando o estado lastimável da caixa dela como estava.
Então eu agradeço por todos os likes, comentários, não se esqueça de se inscrever no meu canal, de deixar o seu like aí embaixo e também aproveita para deixar o seu comentário a respeito do carro, do vídeo e não se esqueça também de clicar no sino para as novidades, que toda semana tem um vídeo novo aqui no canal de carros diferentes, escalas diferentes, às vezes de um mesmo modelo de carro com alguma variação para fazer uma análise nova e trazer aí no canal. É isso aí então, muito obrigado e até o próximo vídeo.